Olá pessoal, meu nome é Lívia Nicolini e vamos dar continuidade à nossa aula de primeira lei de Mendel. Então, como eu estava falando, o Mendel trabalhou com a ervilha de cheiro e ele trabalhou com 6 características. Na primeira lei, a gente vai ver o que acontece quando a gente trabalha com cada uma das características, ou seja, a partir dos cruzamentos da geração parental, a gente vai ter os descendentes que a gente chama de F1, e do cruzamento dessa F1 a gente vai ter o que a gente chama de F2. E o que o Mendel conseguiu perceber é que existia um padrão de herança dependendo de quem era a minha geração parental, que formava a minha F1, e eu conseguia fazer previsões de como deveria ser a minha F2. Então a gente vai ver como é que isso aconteceu. Então vamos pegar o exemplo da cor da semente. As sementes, elas podem ser, da ervilha de cheiro, elas podem ser amarelas ou verdes. O que o Mendel fez? Ele deixou durante muito tempo as ervilhas de sementes amarelas cruzando entre si e as verdes cruzando entre si, para depois de um tempo ele ter o que a gente chama de linhagem pura. O que é uma linhagem pura? É uma linhagem que é homozigota, ou dominante ou recessiva. E aí ele pegou então plantas produtoras de semente amarela e cruzou com plantas produtoras de semente verdes. E numa F1 ele encontrou então 100% das plantas produtoras de sementes amarelas. Mas observem que, se a gente tem uma linhagem pura aqui na geração parental, significa que os indivíduos são homozigotos. Então, aqui na planta produtora de semente amarela, os indivíduos são homozigotos, no caso aqui, vezão. E aí, vamos só dar uma pausa para entender como é que é essa nomenclatura. Essa letrinha, ela indica quais são os alelos que vão formar o par de genes da característica que a gente está trabalhando. E qual é a regra? A gente usa a primeira letra do nome da característica recessiva, que aqui no caso vai ser a cor verde, então a gente vai usar o V, maiúscula para quando o alelo é dominante e minúscula para quando o alelo é recessivo. Por isso que eu estou usando Vzão e Vzinho. Então isso significa que as plantas produtoras de semente amarela da minha linhagem parental, que é uma linhagem pura, ela é homozigota dominante, Vzão. Significa que no par de genes que determinam a característica cor da semente, ela tem 2 alelos iguais e dominantes. A mesma coisa na minha planta homozigota da geração parental, mas aqui que tem a característica verde, que é uma característica, então, homozigota recessiva, que a gente vai, então, chamar de Vzinho, tá? Então, esse é o par com os seus 2 alelos recessivos. Então, o que acontece? Essa planta produtora de sementes amarelas, ela só vai produzir 100% dos gametas que ela vai formar vão ser Vzão. E na minha planta de cor verde, 100% dos meus gametas vão ser Vzinho. Então, Vzão com Vzinho, eu vou ter uma linhagem F1 heterozigota, porque ela recebeu o Vzão de um dos parentais e o Vzinho do outro parental. Ela tem o fenótipo dominante, porque a característica amarela é dominante em relação à verde, mas ela é heterozigota. O que isso quer dizer? Que todas as plantas da geração F1, elas vão produzir 2 tipos de gameta, Vzão e Vzinho. 50% Vzão, 50% Vzinho. Então, o que o Mendel fez foi cruzar 2 plantas da F1, cada uma sendo heterozigota, Vzão e Vzinho. Então, ele cruzou Vzinho com outra Vzinho. E aí, então, ele encontrou este tipo de herança. 25% ou 1/4 da prole foi homozigota dominante, Vzão. 50% ou metade da prole foi heterozigota, Vzinho, porém com fenótipo dominante, sendo amarela.
e 1/4 ou 25% tendo o fenótipo recessivo, Vzinho, Vzinho, que nesse caso ela é homozigota recessiva. Então, genotipicamente, a gente vai ter esses 3 tipos de genótipo: Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Mas fenotipicamente, eu só tenho 2 tipos de fenótipo: amarelo ou verde. Então, 3/4 da minha prole tem o fenótipo dominante e 1/4 da minha prole tem o fenótipo recessivo, tá? Aqui, então, eu tenho um novo quadro, né, de como isso foi feito. Então, eu tenho aqui genótipo parental, os gametas parentais, Vzão e Vzinho, o genótipo da F1 e os gametas de cada um dos indivíduos da F1. Como é que eu posso visualizar isso? Uma outra forma de eu visualizar esses gametas e a prole que vai ser formada. Eu posso fazer o que eu chamo de quadro de Punnett, em que eu pego do indivíduo 1, numa linha, coloco os seus gametas, os gametas que ele forma, Vzão e Vzinho. Do indivíduo 2, aqui nessa coluna, eu tenho os gametas que ele forma, Vzão e Vzinho. E a minha prole esperada vai ser a combinação desses gametas. Então, eu combino Vzão com Vzão, eu tenho o genótipo Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, eu tenho o genótipo Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, genótipo Vzão, Vzinho, 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 genótipo Vzinho, Vzinho. Então, eu vou ter aqui a proporção nos genótipos 1/2/1. Um homozigoto dominante, ou 1/4, para 2, ou 50%, ou metade de heterozigotos, e 1/4 ou 25% de fenótipo, de genótipo homozigoto recessivo. Só que no fenótipo eu vou ter a proporção 3/1, que é 3 indivíduos, ou 3/4, ou 75%, vai ser Vzão alguma coisa, vai ter o fenótipo dominante, porque esse indivíduo ele pode ser Vzão, Vzão, ou Vzão, Vzinho, e ele vai ter o fenótipo dominante, aqui no caso, a cor amarela da semente. E 1/4 vai ser o Vzinho, Vzinho, que vai apresentar o fenótipo recessivo. Um outro exemplo seria a cor da pelagem, por exemplo, de algum animal. Então, eu tenho o alelo Bzão, que ele é dominante e que ele determina o fenótipo preto. Então, qualquer indivíduo Bzão alguma coisa vai ser preto. E o Bzinho determina o fenótipo branco, mas para ele ser Bzinho, como ele é recessivo, e é um caso do que a gente chama de dominância completa, ele precisa ser Bzinho, Bzinho, tá? Então, o que é a primeira lei de Mendel? É a lei da segregação dos fatores. Como que acontece a separação dos alelos que fazem parte de um par de homólogos na formação de gametas e a partir do cruzamento de indivíduos, quais são as probabilidades de nascimento de prole a partir de seus parentais, tá? Então, no final das contas, está relacionado com a formação de tipos de gametas e de seus descendentes, por isso que é muito importante vocês nunca esquecerem do processo de meiose. Alguns exemplos em humanos em que você tem um gene, uma característica. Isso é raro, mas a gente tem alguns exemplos em humanos, que é essa covinha na bochecha, você vai ter o gene responsável pela covinha, ele é dominante, e sem covinha é recessivo. Aquela covinha no queixo também é um gene. Quem consegue dobrar a língua em U, o lóbulo da orelha, a curvatura do dedo mindinho, polegar sobreposto, esses são exemplos que depois vocês podem olhar com calma e brincar de olhar vocês, como é que vocês são, ver como pai e mãe são, e já podem até, se quiser, tentando brincar de imaginar como é genotipicamente vocês, seus pais, e como foi a herança dessas características.
Agora vamos pensar, é sempre bom a gente, como genética, né, tem uma coisa muito próxima da matemática, também é sempre bom a gente colocar alguma questão para a gente pensar sobre essa transmissão de características. Então, nessa questão, o que acontece? Vamos pensar nela. A fenilcetonúria é uma doença hereditária transmitida por herança autossômica de um par de alelos que impede o metabolismo do aminoácido fenilalanina, provocando seu acúmulo nos tecidos, inclusive no tecido nervoso. Em consequência, surge uma deficiência mental acentuada e incurável. Assim, crianças fenilcetonúricas, nos primeiros anos de vida, devem evitar alimentos que contêm fenilalanina para não se tornarem deficientes mentais. Se um casal normal tiver um filho com esta doença, pode-se concluir que... Então, vamos lá. Um casal normal significa que eles não apresentam a doença. E se ele tem um filho com a doença, isso significa que o alelo que causa a doença, ele estava escondido nesses parentais. Então, se ele estava escondido porque os pais não apresentam a característica, significa que o alelo que causa a doença é um alelo recessivo. E para os pais, então se ele é recessivo, na prole, ele precisa estar em homozigose recessiva. Então, isso significa que cada um dos parentais precisa ter esse alelo, ok? Então, a gente pode, a partir disso, deduzir que a mãe, ela é heterozigota, assim como o pai. E aí, quais são, então, os gametas formados por cada um deles? Fzão e Fzinho na mãe, Fzão e Fzinho no pai. Então, se eu tenho o encontro de gametas Fzão, Fzão, eu vou ter filhos com genótipo Fzão, Fzão. Não vão ter a doença. Se for Fzão com Fzinho, o meu filho, ele é heterozigoto, ele não tem a doença, mas ele é portador do alelo causador da doença. Então, significa que ele pode transmitir essa característica para o seu filho no futuro. A mesma coisa aqui, Fzão com Fzinho, e eu vou ter 1/4 de chance de ter um filho Fzinho, né? Então, homozigoto recessivo que, então, possui a doença. Então, fenotipicamente, eu vou ter a proporção 3:1. Então, 3 tem o fenótipo de não terem a doença e 1 tem o fenótipo de portador da doença. Aí, eu tenho aqui algumas possibilidades de resposta, né? Mas, em 12 crianças nascidas de casais como este, provavelmente 3 serão doentes. Essa é a resposta correta. Por quê? Eu tenho a proporção 3:1, ou seja, 1/4 dos nascimentos tem a probabilidade de terem a doença. Se eu tenho 12 filhos, eu posso dividir nas 4 classes genotípicas, ok? Então, cada classe genotípica teriam 3 indivíduos com aquele genótipo, sendo que Fzinho é uma dessas classes, tá? Então, 3 vezes 3, que são 3 indivíduos para 3 classes genotípicas, que são não portadores da doença, são 9 indivíduos que não terão a doença. E 3 vezes 1, então, uma classe genotípica que é portadora da doença, eu vou ter, então, 3 indivíduos que terão a doença. Então, em 12 crianças nascidas de casais como este, provavelmente 3 serão doentes, tá? E uma coisa que eu sempre gosto de fazer na aula é brincar com cruzamentos. Porque esse padrão de herança 3:1 é quando eu tenho um cruzamento entre 2 heterozigotos. Mas, se eu tenho um cruzamento entre 2 homozigotos, ou um homozigoto e um heterozigoto, a prole acaba sendo diferente, tá certo? Porque os gametas vão ser formados, vão ser diferentes nas proporções e com isso a prole. Então, 2 exemplos aqui. Se eu tenho o cruzamento entre 2 homozigotos dominantes, todos os gametas serão azão. Então, toda a prole será azão, porque vai juntar um azão de um parental com outro azão do outro parental. Todo mundo vai ser azão, certo? Se eu tenho aqui o cruzamento entre um heterozigoto e um homozigoto recessivo, o que eu vou ter aqui? Quem é heterozigoto vai produzir gametas azão e azinho. E quem é homozigoto recessivo só vai produzir o gameta azinho. Então, isso significa que quem é azinho pode se combinar com quem é azão, gerando uma prole azão-azinho. E quem é azinho pode se combinar com quem é
com o gameta azinho, gerando uma prole azinho-azinho, tá? Então, nesse caso, eu tenho 50% de chance da minha prole ser azão-azinho, com fenótipo dominante, e 50% de chance de ser azinho-azinho com fenótipo recessivo, tá? Então, seria interessante que vocês pegassem esses exemplos, sem olhar a resposta, pegassem esses exemplos e fizessem no papel para trabalhar essa ideia de, se eu tenho meus parentais, quais são os gametas que eu produzo e, com isso, quais são, então, os gametas esperados e a minha prole esperada, proporção genotípica e fenotípica, ok? Para finalizar nossa aula, só falta falar de um último conceito, que é o cruzamento teste. O cruzamento teste a gente faz quando eu quero saber o genótipo de um dos parentais, porque eu não sei se ele é homozigoto ou heterozigoto. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho uma característica que é dominante, eu tenho um parental, mas eu não sei se ele é homozigoto dominante ou heterozigoto. Então, com quem eu posso cruzar? Quem é sempre o indivíduo que eu sei qual é o genótipo? É isso mesmo, é o homozigoto recessivo. Porque o homozigoto recessivo, ele sempre vai ter um par de alelos recessivos. Então, eu sei sempre qual é o genótipo desse indivíduo. Então, se eu tenho, por exemplo, um indivíduo que é azão alguma coisa, ele pode ser azão-azão ou azão-azinho. Se eu cruzo ele com um indivíduo homozigoto recessivo, ou seja, azinho-azinho, eu consigo, a partir da minha prole, saber então se o indivíduo era homozigoto dominante ou heterozigoto. Por quê? Se eu cruzo um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo, toda a minha prole vai ser heterozigota com o fenótipo dominante. Se eu tenho um heterozigoto cruzando com um homozigoto recessivo, 50% da minha prole vai ter o fenótipo dominante e 50% da minha prole vai ter o fenótipo recessivo, porque ele vai produzir, esse heterozigoto, os dois tipos de gameta. Azão, que vai combinar com azinho, formando o indivíduo azão-azinho. E azinho, que vai combinar com azinho, formando um indivíduo azinho-azinho. Então, a partir das diferenças das proles encontradas, eu vou saber se aquele meu indivíduo era azão-azão ou azinho-azinho, tá? Então, finalizamos por aqui a nossa aula de primeira lei de Mendel. Na próxima aula, vamos falar sobre variações da primeira lei de Mendel, tá bom? Até daqui a pouco.